Bem-vindo a todos ao canal Despertar Harmônico. Já faz um tempo que eu não gravo vídeos, eu sei, mas a vida está muito agitada. Eu estive pensando e pensei muitas vezes antes de começar a gravar esse vídeo que eu estou gravando neste momento, porque é um assunto delicado, principalmente nos dias atuais, e é um assunto que mexe com as paixões, com as emoções e tira a racionalidade das pessoas, infelizmente. Queria comentar um pouquinho da minha percepção, da minha visão sobre espiritualidade e política. É um assunto assim que são dois assuntos que, ao meu ver, não tem como andarem completamente sozinhos. Por quê? Eu não acredito nesse discurso que algumas pessoas do meio espiritual fazem de que não, estamos evoluindo, nós temos que transcender as coisas do mundo, temos que nos afastar de coisas que não são de luz, e elas se isolam completamente, mas uma coisa, elas ainda vivem no mundo material. Elas ainda vivem no mundo terceira dimensão, onde você come, onde você se veste, onde você paga combustível, paga impostos. Então, e ficar à margem da política te coloca numa zona completamente marginal das coisas mais importantes que estão acontecendo no momento e que impactam a sua vida diretamente. Nós não devemos, pelo menos não deveríamos ter a postura de lavar nossas mãos e não mostrarmos nossas opiniões sobre assuntos políticos. Se você gosta ou não do presidente da República, se você concorda ou não com suas políticas, com o seu partido. A política em si, ela foi uma ferramenta muito antigamente, na época da Grécia Antiga, onde as pessoas debatiam para poder chegar a consensos. Uma parte perdia e a outra parte ganhava, e depois vice-versa. Só que com o tempo o ser humano foi se tornando mais agressivo. E os seres que habitam as regiões umbralinas mais profundas desse planeta, eles perceberam que a política é uma forma maravilhosa de promover a separação, de promover brigas, discussões e guerras. Percebam a história da humanidade como é uma história banhada em sangue, é uma história de carnificina, é uma história de genocídios. Então, nós temos que entender que a política ela sempre vai estar ligada com a espiritualidade, e quando você começa a estudar, a aprofundar os seus conhecimentos na espiritualidade de verdade, sair da parte superficial e mergulhar em alguns aspectos da espiritualidade, vocês vão se deparar com verdadeiras universidades, centros de estudos de pessoas desencarnadas, extremamente inteligentes, conhecedoras da mente humana, doutores em política, mas de uma índole deplorável. Essas pessoas, elas trabalham pelas trevas, não têm uma visão romântica, romantizada de umbral e de mundo espiritual. Não, é exatamente como funciona aqui. Aqui nós temos departamentos de pesquisa, lá eles também têm. Aqui temos ministérios, lá eles também têm. Aqui nós temos pesquisadores que desenvolvem tecnologias, lá eles também têm.
E um dos focos que eles direcionam suas atenções são os políticos. Por quê? São pessoas, ou um pequeno grupo de pessoas, que vai impactar a vida de milhões, ou dependendo do país, bilhões de pessoas. No caso do nosso planeta, mais de 7 bilhões de pessoas. Então é muito vantajoso para esses pesquisadores das trevas, doutores extremamente inteligentes que conhecem o comportamento da mente humana, tá? Conhecem muito bem a política, a arte da política, e eles desdobram e hipnotizam grandes líderes políticos de vários países para colocar em suas mentes ideias que vão de acordo com suas agendas satânicas e anti a evolução, e vão contra o cordeiro, a política do cordeiro. É claro que a luz, os seres que trabalham em prol do cordeiro, também tem seus centros de pesquisa, também tem seus centros de desenvolvimento, e é uma verdadeira competição para quem consegue influenciar mais, tocar mais as pessoas. Aqui hoje nós vemos o quê? Vemos uma grande polarização. Nem vou tocar em aspectos internacionais, vou falar apenas do Brasil, que por si só já é um continente. Uma grande diversidade de etnias, de opiniões, de visões diferentes, de realidades de vida diferentes. Então, dentro de um país tão complexo, eles entenderam que para enfraquecer um povo, basta separá-los em pequenos grupos e jogar esses grupos um contra os outros. E vemos hoje isso, várias subdivisões da sociedade em conflito uma com as outras. E ninguém percebe quais são os nossos inimigos em comum. Perdemos nosso tempo lutando entre nós mesmos, o que é uma grande e triste ação do ser humano. Mas isso por influência direta desses seres umbralinos. E é claro também nossa responsabilidade de dar abertura para que isso aconteça. Lógico que eles não fazem nada sozinhos. Esses processos de dominação, esses processos de obsessão complexas, onde você tem a instalação de aparelhos em seus corpos sutis para emitir pensamentos e manter a sua vibração num padrão pré-determinado. Lá à distância eles conseguem regular o que você pensa, o que você sente. A instalação de aparelhos em suas casas para manter a vibração de vocês cada vez mais baixa. Isso não é fantasia, isso não é filme de ficção científica. É a espiritualidade moderna. São os médiuns que estão trazendo agora essas informações de como de fato funciona a espiritualidade. Tirar um pouco dessa visão romântica de céuzinho e do infernozinho. Não. O que existe são grupos com agendas diferentes, cada um com sua tecnologia, tentando influenciar e direcionar a humanidade de um lado para outro. Logo, nós que nos colocamos o título de espiritualistas, nós somos muito mais cobrados porque nós temos mais conhecimento. Só que, infelizmente, dentro do meio espiritual, dentro desse meio místico, existe muita
Existem muitas coisas que vibram negativamente. Discussões políticas, pessoas se ofendendo, se xingando, sabe? Pessoas parando de falar uma com as outras por conta de política. Nós temos que entender que tem uma grande diferença entre ter pontos de vistas diferentes, que podem ser debatidos e cada um segue sua vida e continua sendo amigos. Mas hoje não está sendo assim. Essa energia negativa que paira sobre o nosso país é tão densa, que chega a ser palpável, a gente sente na nossa pele, quem é mais sensível, que é uma coisa que está influenciando e entrando na mente das pessoas. Elas estão completamente insanas. Porque, como eu disse no início, ninguém tem que ficar em cima do muro, é até errado ficar em cima do muro. Nós temos que ter sim um posicionamento político. Eu tenho o meu posicionamento político, tenho as minhas convicções, mas se eu conversar com alguém, com você que está assistindo, você pensar diferente de mim, acho que é super normal nós conversarmos, cada um colocar seus pontos de vista e um não tentar convencer o outro que a sua verdade está certa e a do outro está completamente errada. Essa questão de querer impor o que você acredita, impor a sua verdade, impor os seus pensamentos, os seus dogmas, as suas filosofias políticas para outras pessoas. Uma imposição não é legal. A essência da política não era para ser dessa forma. A essência da política era para ser algo intermediário, algo que ponderasse, algo que olhasse tanto para um lado quanto para o outro. Era para fazer as pessoas pensarem em soluções para o benefício de todas. Só que, infelizmente, nós já sabemos que a política ainda não é assim. Eu sou um otimista de coração, eu acho que um dia as coisas vão melhorar, até mesmo porque eu confio na palavra da espiritualidade, quando é dito que o Brasil será o país do Evangelho, que o Brasil será um grande coração nesse planeta da espiritualidade. E é por isso que essa nação está passando tantas provas, está sofrendo tanto, porque através dessas provações, desses sofrimentos, é que o país vai ser ali moldado, que ele vai ser testado no fogo para estar preparado para as coisas que vão acontecer. Que algumas coisas sérias vão acontecer. O Brasil vai ser uma espécie de acolhedor de outros países. Mas é assunto para outro vídeo. Mas a mensagem que eu queria passar para vocês aqui é essa. São duas. Saiam de cima do muro. Se posicionem sim politicamente. Mas ao mesmo tempo não sejam babacas, chatos, agressivos, preconceituosos. Defina suas diretrizes políticas, suas vontades políticas, mas saiba debater e conversar com as pessoas. A gente não tem que debater aos berros, aos xingamentos e na base da humilhação. Isso é uma involução. Um ser evoluído, ou que busca evolução, ele tem que entender essa variedade de opiniões e chegar num senso comum onde todas as partes vão se beneficiar. Claro que nem todo mundo vai ganhar tudo o que quer, mas num todo as pessoas podem se beneficiar. Porque de ambos os lados, que hoje se chama de direita e de esquerda, que são só nomenclaturas, existem coisas boas que podem ser unificadas, mas o ser humano ele está nesse momento de tentar controlar as massas, né? Aí eu falo dos políticos e falo dos chefes dos políticos, que é o pessoal que está ali controlando os barbantinhos da marionete. São as grandes mentes que estão em dimensões diferentes. Dessa forma eles conseguem
produzir uma psicosfera extremamente negativa no planeta e baixar o quantum vibracional do planeta, e com o planeta com a vibração baixa, cada vez mais baixa, eles conseguem ter mais domínio. Então, no momento que você discute, grita, xinga, se estoura por conta de política e defende um candidato como se ele fosse um Deus, ou um Messias, ou um pai dos pobres, você está entrando numa vibração negativa que não vai servir para nada. Você quer ajudar a humanidade, você quer ajudar o seu país, seja mais consciente. Sim, veja a política, debata a política, mas de forma inteligente. Entendam que não existe, até o momento, um político ideal, um político perfeito, uma economia perfeita. O capitalismo não é perfeito, o socialismo não é perfeito, o mercantilismo não foi perfeito. E esses sistemas econômicos, eles mudam. E outros virão. Mas cabe a nós não deixar cair nessa rede, nessa tempestade que eles estão criando propositalmente para poder nos separar e para poder fazer a gente gerar energia negativa, liberar pensamentos negativos e de ódio e de raiva na psicosfera do planeta e dessa forma deixá-los ainda mais fortes. Então você que é espiritualista, você tem a obrigação, que você sabe, e então se você sabe, você vai ser cobrado em dobro ou em triplo, porque você já tem o conhecimento. Então não caia nessa armadilha. Vamos tentar sair desses grupos que estão brigando, sair dessa polarização e vibrar positivo e trabalhar também a mente das pessoas dentro das nossas casas, levar essa mensagem que eu falei agora no vídeo para dentro de suas casas, para acalmar os ânimos, também levar essa mensagem para os seus amigos de trabalho, para tentar mostrar para eles que a realidade é outra. O nosso inimigo é um só. Todos nós, massa, população, base da pirâmide, nosso inimigo é um só. É o que está aqui no topo. Mas nós estamos muito ocupados brigando entre a gente na base. Não conseguimos perceber quem são nossos reais inimigos. Muitas vezes, quase todas as vezes, o principal inimigo somos nós mesmos. E depois, aqueles inimigos em comum que eu mencionei, que são os doutores, professores, grandes políticos, mas de caráter completamente distorcidos, que continuam no umbral, trabalhando pela desgraça da humanidade, pela involução da humanidade, pelo caos. Essa galerinha, ao desencarnar, muitos se recusam a reencarnar e são recrutados por magos negros, por chefes de falanges, por feiticeiros, para poder lhe fazerem seus trabalhos sujos. É isso aí, galera. O vídeo ficou com quase 20 minutos, mas é um assunto aí que eu achei pertinente para passar. Espero ter tocado no assunto sem elevar ânimos e falar que você apoia um, você apoia outro. Não, eu apoio em primeiro lugar a mim mesmo e em segundo lugar ao bem da humanidade. Temos que ter essa visão aí, praticar essa visão imparcial, entender o bem da humanidade e criticar quando tem que ser criticado, protestar quando tem que ser protestado, sim, pedir justiça quando é necessário, sim, mas de uma maneira inteligente, que não envolva, ou pelo menos não tente não envolver ódio, mas sim um senso de justiça, porque o senso de justiça faz parte do universo também. Não é um erro você querer que uma pessoa seja punida pelos seus erros por estar
levando uma nação inteira à destruição, flagelando milhões de pessoas apenas para ter poder, dinheiro, que são coisas transitórias. Tudo é transitório. Mas essas pessoas não têm essa mentalidade, não têm essa capacidade mental de entender. É isso aí, meus amigos. Valeu. Conhecimento liberta. Até o próximo vídeo.